Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a esse vídeo de resolução de questões. Meu nome é Ander, eu sou professor e advogado, e na aula de hoje nós resolveremos todas as questões da matéria Direito Administrativo que caíram aí no 36º exame de ordem. Para isso, eu vou me valer do compartilhamento da tela do meu Word, que funcionará para nós como nossa lousa. Então, aqui eu poderei fazer as minhas anotações e comentários, e se você quiser e puder, poderá também aí da sua casa ou de onde estiver acompanhar aí fazendo as suas anotações pelo seu caderno, notebook, celular ou assim como preferir. Então, vamos lá. Eu vou ler o enunciado da questão grifando os pontos mais importantes, assim como tem que ser no dia do exame de ordem, né? Porque depois, na hora de analisar as alternativas, se for preciso voltar a esse enunciado, a gente já vai ter esse enunciado sistematizado, que vai facilitar na hora da leitura, ter uma leitura mais dinâmica, mais objetiva e mais célere, né? O que é muito importante. A matéria de Direito Administrativo no 36º exame de ordem, ela se iniciou na questão 27 e foi até a questão 32. Então, foram 6 questões da matéria Direito Administrativo. Vamos iniciar, então, na questão 27. Vamos lá, deixa eu pegar meu marcador aqui. A Agência Reguladora Federal ALFA, criada no ano corrente, tem a intenção de formalizar um acordo de cooperação com a Agência Reguladora Estadual BETA. O acordo visa a descentralização das atividades normativas, fiscalizatórias, sancionatórias e arbitrais, com o intuito de conferir maior eficiência à atuação das duas entidades. Nesse contexto, à luz do disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da Lei 13.848 de 2018, que é a Lei das Agências Reguladoras, assinale a alternativa correta. Vamos lá, então, a análise, né, das alternativas. Nós veremos aqui que nessa questão 27, o examinador está cobrando de nós, examinandos, basicamente o conhecimento da letra fria da lei do artigo 34 e dos seus parágrafos da lei das agências reguladoras. Vamos lá, então, a análise das alternativas. O acordo de cooperação poderia ter por objeto a delegação da competência normativa da agência alfa? Não, né? Isso daí é a letra fria e morta da lei. Essa alternativa ela está totalmente errada. O artigo 34, parágrafo 1º da Lei das Agências Reguladoras, que é essa Lei 13.848 de 2018, é muito claro que não pode haver a delegação das competências normativas, né? Então, a Agência Federal Alfa não pode delegar suas competências normativas à Agência Estadual Beta. Vamos anotar aqui que a justificativa de erro está no artigo 34, parágrafo 1º da Lei das Agências Reguladoras. Partimos para a alternativa B. A execução da fiscalização do objeto da delegação pela agência Beta, por ser estadual, não precisa observar as normas federais pertinentes. Outro grande erro aí, né? Uma alternativa também que está errada e que cobra também conhecimento acerca da letra fria da lei, né? O artigo 34, mesmo o artigo 34, todas as alternativas vão exigir conhecimento do artigo 34, só que agora no parágrafo 4 ele vai dizer que obrigatoriamente a agência beta, mesmo sendo estadual, ela deve observar aí as normas, a legislação e as regras federais, né? Então vamos anotar aqui que a justificativa de erro está no artigo 34, parágrafo 4º da Lei das Agências Reguladoras. Sim, a agência beta terá que observar as normas federais pertinentes, mesmo sendo uma agência estadual.
Vamos lá, então. Alternativa C. A execução de competência delegada pelo acordo de cooperação agência beta independe do acompanhamento e da avaliação pela agência alfa. Também está completamente errada essa alternativa, né? Sim, a execução das competências que foram delegadas pela agência Alfa, né, que a gente grifou, que é uma agência federal, foram delegadas à agência Beta, que é uma agência estadual, elas deverão ser observadas, né? Depende aí o exercício dessas competências delegadas para a agência Beta, depende então da avaliação e acompanhamento da agência federal Alfa. Isso também, como eu disse, todos referem-se às alternativas do artigo 34, só que agora o parágrafo terceiro do artigo 34, né, da Lei de Agências Reguladoras. Vamos à alternativa D, que tem que ser a alternativa correta, né, a única que nos restou. A agência Alfa, que é a agência federal e que delegou as competências, havendo delegação de competência, permanecerá como instância superior e recursal das decisões tomadas no exercício da competência delegada à agência beta. Correto, né? A agência alfa, que é a agência federal que está delegando as competências à agência beta, que é uma agência estadual, permanecerá aí como instância superior e recursal da agência beta. Então, essa alternativa ela está corretíssima. Deixa eu colocar só aqui de verde. Ela está correta e a justificativa está lá no artigo 34, só que agora aí no parágrafo 7 também aí da Lei das Agências Reguladoras. Assim, a gente fechou a primeira questão de direito administrativo da prova, que exigia conhecimento de uma lei esparsa, a Lei das Agências Reguladoras, mas o conhecimento aí da letra da lei, do artigo 34 e dos seus parágrafos. Vamos à questão 28, ler o enunciado e grifar os pontos mais importantes. Deixa eu pegar o marcador. João é proprietário de um imóvel rural de enorme dimensão, mas totalmente improdutivo. Primeira informação importante, que vem sendo objeto de constantes desmatamentos à revelia da legislação ambiental. O imóvel está localizado no município Alfa do estado Gama, sendo certo que os órgãos ambientais de ambos os entes federativos já vêm atuando em razão da supressão vegetal ilegal, né? Havia lá no imóvel desmatamento. Em seu imóvel, José não promove a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, nem mesmo realiza seu aproveitamento racional e adequado. Por estar descumprindo sua função social, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o imóvel de José pode ser objeto de desapropriação. Aqui, basicamente, o examinador vai cobrar de nós conhecimento aí sobre a desapropriação e sobre a modalidade de desapropriação que será aplicado ao imóvel de José. Então, vamos lá a análise das alternativas. Então, o imóvel de José pode ser objeto de desapropriação por interesse social, correto? Para fins de reforma agrária, sim, era um imóvel aí improdutivo, que estava sofrendo com supressão vegetal ilegal, mediante prévia e justa indenização, sim, a indenização deve ser prévia e justa, em títulos da dívida agrária, cuja competência é da União. Essa alternativa de cara é a alternativa correta, porque ela faz alternativa correta, porque, deixa eu selecionar, colocar em verde, ela faz quase que uma reprodução integral do que está escrito lá no artigo 184 da nossa Constituição Federal. Então, de cara, a gente já marca a alternativa A como a alternativa
correta. Vamos às demais alternativas que a gente já sabe que estão erradas, mas vamos ver o que de errado há aqui. Vamos lá, alternativa B. O imóvel de José pode ser objeto de desapropriação, sanção? Não, né? Não tem nada a ver. Vamos colocar aqui de vermelho, taxado, que consiste em punição ao particular por sua conduta imobiliária inconstitucional, mediante justa e prévia indenização, cuja competência do Estado gama. Então, aqui há dois grandes erros. Primeiro, que a desapropriação do imóvel de José será por interesse social e não por sanção, e a competência não é do Estado gama. A gente vai ver, vamos anotar aqui então primeiro, que essa alternativa está errada por ter o erro tanto da sanção quanto aqui na parte que fala que a competência do Estado gama. A gente vai tem aqui no artigo 22, inciso segundo da nossa Constituição Federal, que a competência para tratar do tema desapropriação é exclusiva da União. Então, não há que se falar aqui em competência do Estado gama. Vamos à alternativa C. O imóvel de José pode ser objeto de desapropriação com fisco. Não, tá? Também não tem nada a ver por interesse social, que consiste na retirada do bem do patrimônio do particular com sua incorporação ao patrimônio público, mediante justa e ulterior indenização, cuja competência é da União. Aqui há um erro, né? Justificativa vai ser basicamente o artigo 184. Primeiro, que não vai ser, vou colocar aqui. Primeiro, que não vai ser a desapropriação por confisco. E também, quando houver a desapropriação, a indenização ela tem que ser justa e de maneira prévia. Aqui está falando que é ulterior, então não tem nada a ver. Isso de acordo com o artigo 184 da nossa Constituição Federal. Vamos lá, a última alternativa, a alternativa C. O imóvel de José pode ser objeto de desapropriação por utilidade social e com caráter sancionador, mediante ulterior e justa, né? Outro erro aqui, basicamente repetiu o erro da alternativa C, ulterior e justa indenização a ser paga por meio de precatório, cuja competência é do município alfa, né? Essa alternativa está integralmente errada, aqui não há nada de correto, né? Então, vamos colocar que ela está errada, com base no artigo 184 e também no artigo 22 da nossa Constituição Federal, inciso segundo, dizendo aqui que a competência é do município, enquanto, na verdade, a competência é da União. Vamos lá, questão 29. Fechamos então a questão 28 com a alternativa correta, alternativa A, que faz uma reprodução quase que integral, né, do artigo 184 da Constituição Federal. Então, a gente vai perceber que as questões da matéria de direito administrativo, elas exigem bastante o texto da lei, né? Não vai fugir muito disso, um caso ou outro, como veremos, mas a maioria das questões aí, 90, 75%, 80%, vai exigir a letra fria da lei. Vamos à questão 29. Vou ler o enunciado grifando. A sociedade empresária Alfa, pessoa jurídica então, né, sociedade empresária Alfa, praticou um ato lesivo à administração pública de um país estrangeiro, atentando contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito do combate à corrupção. Em razão disso, as autoridades brasileiras querem tomar providências cabíveis a fim de promover a responsabilização administrativa ou judicial da pessoa jurídica por tais atos, né? Querem tomar por tais atos lesivos em território nacional. Considerando os fatos narrados à luz da Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, assinale a alternativa correta. Então, essa é mais uma questão que vai exigir conhecimento acerca do texto da lei, que no caso da Lei Anticorrupção, né? Basicamente, a gente tem a pessoa jurídica, sociedade empresária alfa, praticando um ato lesivo à administração pública de um país estrangeiro e as autoridades brasileiras, né, do nosso país
querendo tomar providências a fim de promover a responsabilização administrativa e ou judicial dessa pessoa jurídica pela prática desses atos lesivos a uma administração pública do estrangeiro, mas eles querem tomar essa responsabilização nas autoridades brasileiras no nosso território e território nacional. Vamos à análise das alternativas. Vamos lá. Alternativa A. Não é possível a responsabilização administrativa no caso, considerando que o ilícito foi cometido contra a administração pública estrangeira. Errado, né? Não há nenhum impedimento da responsabilização da pessoa jurídica, tanto da pessoa jurídica, né, da sociedade empresária, quanto das pessoas naturais, de seus sócios, por conta de ser uma administração pública estrangeira. Isso está muito claro, então vamos colocar aqui que essa alternativa ela está errada por conta do artigo, vou colocar artigo primeiro da lei, opa, saiu aqui da lei anticorrupção corrupção, que é muito claro ao dizer que não há impeditivo algum dessa responsabilização, só por conta do ato lesivo ter sido praticado em face de uma administração pública estrangeira. Então, sim, poderá haver essa responsabilização, não há impeditivo algum. Vamos então à letra B da nossa questão, que vai dizer: não é possível a responsabilização administrativa ou judicial da sociedade empresária alfa, mas apenas a de seu sócio, né? Eu acho que eu acabei comentando isso enquanto resolvemos, né, a alternativa A. Então, essa alternativa ela está completamente errada. Não há impeditivo algum, de acordo com a lei anticorrupção, errada, porque não há impeditivo algum, de acordo com a lei anticorrupção, da responsabilidade administrativa ou judicial da pessoa jurídica e da pessoa natural, das pessoas naturais que são os sócios dessa pessoa jurídica. Então, a alternativa é integralmente errada, de acordo aí com o que está prescrito lá de modo literal no artigo 3º, parágrafo 1º da lei anticorrupção, né? A responsabilização individual, ela independe, então, da responsabilização aí da pessoa jurídica, a responsabilização individual dos sócios. Vamos à alternativa C. Na esfera administrativa, após o devido processo administrativo, é cabível a dissolução compulsória da sociedade empresária alfa. Essa alternativa também está errada, né? O artigo 19, parágrafo 1º da Lei Anticorrupção, ela elenca alguns requisitos para que exista, então, essa dissolução compulsória. No caso concreto trazido para nós, não estão preenchidos os requisitos. Então, a alternativa ela está errada por conta do que estabelece o artigo 19, também parágrafo 1º da Lei Anticorrupção. Então vamos à alternativa D, que é a única que nos restou, a gente sabe que tem que estar correta, né? Vamos lá então. A responsabilização administrativa da sociedade empresária alfa não afasta a possibilidade de sancioná-la na esfera judicial com base na legislação específica. Perfeito, né? Está em total consonância, então, a alternativa correta, né? Corretíssima aí, de acordo com o artigo 18 da mesma lei anticorrupção. A responsabilização na esfera administrativa não impede em nada a responsabilização na esfera judicial, né? Uma não exclui a outra. Vamos à questão 30, então. Deixa eu ler e marcar, deixa eu achar meu marcador aqui. Túlio era servidor público federal e falsificou documentos para, de má fé, será a palavra, o segredo das nossas questões, veremos, para, de má fé, obter sua aposentadoria por tempo de contribuição junto ao regime próprio de previdência social. Por não ter sido verificado o problema dos documentos,
pedido foi deferido pelo órgão competente de origem e pouco depois registrado perante o Tribunal de Contas da União. Então foi concedida a aposentadoria a Túlio. O Tribunal de Contas da União não verificou o embuste, não conferiu oportunidade de manifestação a Túlio. Ocorre que, 6 anos após o aludido registro, a Corte de Contas tomou conhecimento do ardil, né, da má-fé de Túlio e da nulidade dos documentos apresentados, razão pela qual instaurou o processo administrativo para fins de anular o registro promovido em dissonância com o ordenamento jurídico. Diante dessa situação hipotética, aponte a assertiva correta. Vamos lá, então, as análises das alternativas. Basicamente, Túlio aí falsificou documentos de má-fé, conseguiu a sua aposentadoria e depois, então, a Corte de Contas ela foi lá e descobriu o ardil utilizado por Túlio e está buscando, 6 anos após, anular a aposentadoria de Túlio. Vamos lá, análise das alternativas. A conduta do Tribunal de Contas foi irregular na medida em que a aposentadoria de Túlio é ato administrativo simples. Então, a alternativa vai estar errada já por conta de dizer que é ato administrativo simples, que não deveria ter sido submetido a registro perante a Corte de Contas. Essa alternativa, ela está errada, porque, de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, a concessão de aposentadoria é um ato administrativo complexo. Vou colocar aqui de acordo com o STJ e STF. Então, essa alternativa está errada. Vamos lá, letra B. O exercício da autotutela para fins de anular a aposentadoria de Túlio não está fulminado pela decadência diante da má-fé. Essa alternativa está correta, corretíssima. O artigo 54 da Lei do Processo Administrativo, ele vai estabelecer que a decadência ocorre em 5 anos, salvo a comprovação de má-fé. A gente viu aqui nessa questão que o tribunal ele está buscando anular a aposentadoria de Túlio depois de 6 anos. Ah, então houve a decadência? Não, não houve porque houve má-fé. Então, o artigo 54 é muito claro dizer que a decadência ocorre no prazo de 5 anos, salvo quando houver a caracterização da má-fé. Então, vamos colocar que essa alternativa ela está correta. Não houve decadência diante da má-fé. Isso de acordo com o artigo 54 da Lei de, da Lei de Processo Administrativo. Houve a decadência, é possível essa anulação com base no exercício da autotutela. Vamos à alternativa C e D. Nós já sabemos que estão erradas, mas vamos localizar o erro aqui, né? O registro da aposentadoria de Túlio foi irregular, pois dependia da garantia da ampla defesa e do contraditório perante o Tribunal de Contas da União. A alternativa também está errada. Está errada por conta de existir uma súmula vinculante do STF, né, a súmula vinculante número 3, que ela vai dizer que a garantia da ampla defesa e do contraditório no administrativo, ela não é aplicada, essa garantia não é aplicada à aposentadoria. Então, vamos colocar aqui que não há, não existe, é, não há aplicação dessa garantia, a questão não há aplicação à aposentadoria, isso de acordo com a súmula vinculante número 3 do STJ. Depois vocês dão uma conferida no teor dessa súmula, que é bastante importante aí, tanto para concurso quanto para o exame de ordem. Vamos à alternativa D. Deixa eu taxar aqui, né, para ficar mais organizado. A anulação da aposentadoria não é mais viável. A gente viu que é viável, né? Então já começa com o erro.
considerando que transcorrido o prazo de prescricional de 5 anos. Então, aqui essa questão a gente pode taxar ela inteira porque ela está integralmente errada. Errada porque ainda é viável a anulação da aposentadoria por conta de Túlio ter se valido da má-fé, então o prazo é decadencial também, então o prazo não é prescricional, não tem nada a ver com prazo prescricional, e a aposentadoria ainda é viável, né, passível de anulação, e o prazo é decadencial, prazo decadencial de 5 anos, salvo comprovada má-fé, aqui houve a comprovação de má-fé, então é viável a anulação da aposentadoria de Túlio. Vamos colocar aqui que o prazo é decadencial e não prescricional. E também a gente pode colocar aqui o artigo 54 da Lei de Processo Administrativo, né, que prescreve aí o prazo decadencial de 5 anos, salvo comprovada a má-fé. Vamos lá, então. Força aí, meus amigos. Estamos na penúltima questão. Questão 31. Vamos ler o enunciado e grifar os pontos mais importantes. A administração do município Alfa está construindo uma ponte para facilitar o acesso dos produtores rurais ao seu centro urbano. Para a realização da construção, o ente necessita utilizar a propriedade privada de Fernando, um terreno não edificado vizinho à obra. Enquanto isso eles vão utilizar, né, enquanto perdurar a atividade de interesse público. Então, uma utilização temporária, para a qual não há perigo iminente. As duas informações mais importantes da nossa questão é uma atividade temporária, uma ocupação temporária e não há perigo iminente. Considerando as modalidades de intervenção do Estado na propriedade, a administração do município Alfa deve, vamos ver então as alternativas, realizar o tombamento? Não, né? Já começa com o erro do bem de Fernando, mediante prévia e justa indenização de dinheiro diante da relevância da obra a ser realizada. Não, né? Já começa com erro, alternativa errada. Isso porque o município ele pretende fazer uma ocupação temporária enquanto perdurar a atividade de interesse público. E o tombamento então o tombamento ele goza de definitividade. E também o tombamento refere-se ao interesse público cultural, o que também não é abrangido nesse caso concreto. Então vamos colocar que está errada, porque o interesse do município é temporário e o tombamento se refere, sim, não se refere ao interesse público cultural. Então, o interesse do município é temporário e tombamento definitivo. O interesse do município não se refere ao interesse público cultural e o tombamento refere-se ao interesse público cultural. Vamos à alternativa B. O município poderá determinar a requisição administrativa do bem de Fernando mediante indenização ulterior em caso de dano. Não, né? O município não pode determinar a requisição administrativa do bem de Fernando, porque um dos requisitos da requisição administrativa é o perigo iminente. E a questão é muito clara ao dizer que não há perigo iminente nesse caso. Então, vamos colocar aqui também que essa alternativa ela está errada, porque a ausência de requisitos da requisição administrativa, ou seja, não há, não há perigo iminente. Só botei dois pontos finais aqui. O município poderá efetuar a ocupação temporária, se uma necessidade temporária do bem de Fernando, passível de indenização pela utilização do terreno em ação própria. Perfeito, né? Resposta aí corretíssima, em total consonância. Vamos colocar aqui. Alternativa correta, em total consonância com o que prescreve o artigo 36 da nossa Constituição Federal. Vamos lá, alternativa D, e partiremos para a última questão. Alternativa D.
O município deverá implementar uma servidão administrativa no bem de Fernando, mediante prévia e justa indenização de dinheiro pelo sacrifício da propriedade. Errada, né? A gente já viu que a necessidade do município é temporária e a servidão, assim como o tombamento, goza de definitividade. Então, aqui a gente vai colocar que está errada porque o interesse do município é temporário. Temporário. E assim fechamos a questão 31. Partimos, enfim, para a última questão, a questão 32. Já tem até um grifo aqui no bis in idem. Vamos tirar esse grifo. Vamos lá. Questão 32. Ler o enunciado e realizar a marcação. Na semana passada, o Ministério Público, na semana passada, o Ministério Público ajuizou a ação em desfavor de Odorico, prefeito do município Delta, em decorrência da prática de ato doloso de improbidade que causou enriquecimento ilícito. Então, refere-se à questão à lei de improbidade administrativa, notadamente ao enriquecimento ilícito. Após os devidos trâmites processuais, o juízo de primeiro grau verificou a configuração dos elementos caracterizadores, o professor está com pressa, da improbidade, incluindo o dolo específico, razão pela qual aplicou as penalidades culminadas na legislação. Sobre as penalidades aplicadas ao prefeito Odorico, assinale a alternativa correta. Vamos, então, à análise das alternativas. É cabível a execução provisória da penalidade de perda de função pública com seu imediato afastamento do cargo? Não, né? A gente vai ver que não é cabível a execução provisória da penalidade de perda de função pública. Então, essa alternativa ela está errada. Isso só vai ser cabível após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, a gente vai colocar que está errada, só é possível após o trânsito em julgado da sentença condenatória, isso de acordo com o artigo 12, parágrafo 9º da LIA, né? A Lei de Improbidade Administrativa. Poderia ser aplicada penalidade de suspensão de direitos políticos por prazo superior a 15 anos em razão da presença do dolo específico? Não, né? Também a alternativa está errada. A gente vê na LIA, né, quando a gente estuda a lei de improbidade administrativa, isso lá no artigo 12 também, só que aqui no inciso primeiro da LIA, que a penalidade de suspensão dos direitos políticos não pode ocorrer por prazo superior a 14 anos. Então, vai até 14 anos. Aqui está falando que pode ocorrer por prazo superior a 15 anos. Então, está errado. Prazo até 14 anos, de acordo com o artigo 12, inciso primeiro da Lei de Improbidade Administrativa. Vamos, vamos à letra C. O juízo de primeiro grau não poderia acumular as penalidades de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com a administração sob pena de bis in idem? Não, né? Essa alternativa aqui, ela está integralmente correta. Aliás, errada. Vamos anotar aqui que a alternativa ela está errada também com base no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, só que no artigo 12 caput, que vai dizer que sim, o juiz ele pode acumular as penalidades de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com a administração. Então vamos à alternativa D, última alternativa da última questão, que tem que estar correta, né? Já eliminamos todas as outras alternativas. Alternativa D. O juízo de primeiro grau poderia acumular a determinação de ressarcimento integral ao erário com aplicação da penalidade de multa equivalente ao valor do acréscimo patrimonial? Sim, né? É o que nós acabamos de falar e utilizaremos a mesma justificativa. Essa permissão, vamos anotar aqui que é a alternativa correta, essa permissão vem elencada lá no artigo 12 caput da lei de improbidade administrativa. Então, sim, pode haver essa acumulação, né?
Então é isso, meus caros. Fechamos aqui as 6 questões de direito administrativo. Espero ter os ajudado. E se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem, né, fazer uma sugestão, algo, vocês podem me procurar nesses contatos. Instagram, @randertoledo, e-mail, prof.randertoledo@gmail.com. Estarei à disposição para ajudar vocês no que for necessário. É só mandarem um e-mail, fazerem um contato, que eu terei o grande prazer de ajudá-los. Ou se vocês quiserem também fazer uma sugestão, dizerem algo aqui sobre a nossa aula, vocês podem fazer aí nos comentários ou no meu Instagram ou no meu e-mail. É isso. Muito obrigado por assistirem até aqui, pela atenção. Encerramos as 6 questões da matéria Direito Administrativo do 36º Exame de Ordem. Muito obrigado por terem me acompanhado.